Olá a todos, bem-vindos ao meu canal TSA Saúde e Segurança do Trabalho. Meu nome é Guilherme Chaves Barcelos, sou técnico de segurança do trabalho e preparei uma videoaula para vocês sobre análise de riscos. Rapidamente nós vamos estudar o que é uma análise de risco, para que ela serve, quem faz essa análise de riscos e como se faz. Então, começando. O que é uma análise de riscos? É um documento onde os riscos existentes em um determinado local ou setor de trabalho são identificados e analisados. Tudo bem, nós temos um local ou um setor de trabalho dentro de uma empresa. Esse setor de trabalho tem um processo produtivo, e esse processo produtivo gera riscos ao trabalhador. Esses riscos devem ser identificados e analisados dentro da empresa e assim relacionados em um documento. Para que serve a análise de riscos? Ela serve como base para outros documentos, como a ordem de serviço. A ordem de serviço é um documento exigido pela norma regulamentadora número 1, onde os trabalhadores tomam ciência das atividades que vão executar dentro da empresa e os riscos estarão sujeitos. Nós temos a norma regulamentadora número 9, que é sobre o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA. O nome do programa já envolve a palavra riscos e prevenção. Então, nós vamos prevenir os riscos provenientes do local de trabalho e este programa é destinado a isso. Então, como base do PPRA, nós também devemos desenvolver uma análise de risco. A partir dessa análise, nós vamos desenvolver todo um programa para ver o que deve ser feito, as medidas a serem tomadas e como evitar danos aos trabalhadores. A partir do PPRA, nós desenvolvemos PCMSO. Ele deve ser elaborado por um médico do trabalho. Quem regulamenta isso é a NR7, norma regulamentadora número 7. E se a análise de risco for feita de forma errônea, isso vai refletir também no controle médico de saúde ocupacional. Ou seja, a saúde do trabalhador pode ficar comprometida por uma análise de risco mal feita. Além desses documentos que eu citei anteriormente, nós usamos análise de risco em espaços confinados, que são locais críticos para executar serviços, segurança em instalações e serviços em eletricidade. Também devemos saber os riscos, além do risco de acidente com eletricidade, que o trabalhador vai estar exposto. E uma coisa muito importante: escolha e indicação de equipamentos de proteção individual, o famoso EPI, regulamentado pela norma número 6. Não há como eu indicar ou escolher os equipamentos de proteção individual, até mesmo coletivo, se eu não tiver a mínima ciência do que se passa no local de trabalho, se eu não souber os riscos que o trabalhador está exposto. Então, esse item também é muito importante, que façamos uma boa análise de risco. E também entre outros documentos e serviços. Como assim outros documentos e serviços? Todo documento da área de segurança do trabalho, ele está relacionado com risco. O objetivo do profissional de segurança do trabalho é prevenir os riscos, minimizá-los ou extingui-los do local de trabalho. Então, praticamente todos os documentos, mais uma vez, praticamente todos os documentos da área de segurança do trabalho vão estar relacionados com os riscos existentes no local de trabalho. E também, como assim, Guilherme? Serviços prestados. Vou te dar um exemplo. Eu trabalho com consultoria. Eu vou a uma empresa oferecer meus serviços, ou sou chamado, contratado, e me fazem a seguinte pergunta: Guilherme, quanto vai me cobrar para fazer esse serviço? Fica praticamente impossível eu fornecer um orçamento ao cliente se eu não souber quais os riscos existentes do local de trabalho. Seria justo eu dar um valor para uma empresa com 10 funcionários e esse valor ser igual ao de uma outra empresa com 10 funcionários, sendo que uma tem um grau de risco 1 e outra um grau de risco 4? Obviamente, 4 é maior do que 1. Obviamente,
a análise de risco e os serviços de segurança nessa empresa vão ser de um grau de dificuldade também superior. Então, essa é a importância financeira também, né, para quem presta serviços terceirizados, de uma boa análise de riscos. Um tema muito polêmico: quem elabora a análise de riscos? Vamos lá. O que a norma diz, basicamente, é: análise de riscos deverá ser elaborada. Ponto. Acaba aqui. A análise de riscos, ela é cobrada e ponto final. Não diz que ela deve ser feita por um médico, por um técnico de segurança do trabalho, por um tecnólogo de segurança do trabalho, por um engenheiro de segurança do trabalho, por um físico, por um astrólogo. Não define um profissional. Então, é importante que o profissional tenha conhecimento suficiente para elaborar essa análise de risco. Vocês podem estar pensando: mas quem trabalha na área de segurança é a pessoa mais qualificada para executar esse serviço. Eu concordo, deveria ser, mas infelizmente o que nós temos visto na área não são todos os profissionais que são qualificados para executar esse serviço, não são competentes o suficiente para realizar essas análises, e alguns não têm noção da responsabilidade que esse documento tem. Nós vamos aqui ver como elaborar uma análise de risco para que possamos fazer parte desses trabalhadores competentes, qualificados e cientes das responsabilidades. Aqui eu coloquei as etapas mínimas para a realização de uma análise de risco. Como assim etapa mínima? Mínimo. As informações que eu vou citar aqui são o mínimo para termos uma boa análise de riscos. Existem outras mais completas, mais complexas. Isso varia de acordo com o padrão da empresa ou com o padrão do funcionário. Primeiro, nós temos que conhecer o processo produtivo. Se eu não sei o que é feito nessa empresa, não tem como eu ter a menor ideia dos riscos sujeitos. Conhecer o local de trabalho, saber que equipamentos são utilizados e quais os produtos utilizados para produzir. Saber a jornada de trabalho dos colaboradores do local. Por que a jornada de trabalho é tão importante? Um trabalhador que está exposto 8 horas a um determinado risco, ele está menos exposto do que um trabalhador que está exposto a 8 horas a esse mesmo risco. Nós temos que ter o reconhecimento do local, saber onde esse local fica, uma ventilação adequada, uma iluminação adequada, qual o tipo de iluminação e de ventilação, se é artificial, se é natural. Nós temos que identificar também os riscos existentes no local de trabalho. A partir dos passos anteriores, nós conseguimos identificar quais os riscos existentes. A partir do momento que identificamos esses riscos, o próximo passo é analisar esses riscos. Por quê? Nós temos que saber quais os danos serão provenientes desses riscos. O que esse risco vai causar no trabalhador. A base legal em relação a esse risco, todos os riscos existentes, nós temos uma determinada lei, uma determinada norma que aborda esse risco. Muito importante nós mostrarmos que existe sempre um embasamento legal em todas as ações do profissional de segurança do trabalho. E verificar se os riscos podem causar danos ou não ao trabalhador. A mesma coisa que eu citei aqui no item 6. Bom, agora eu vou mostrar como que eu costumo fazer a minha análise de risco. Eu criei um documento padrão que eu uso em praticamente todas as minhas análises. Eu uso o Excel pela facilidade de trabalhar com planilhas nele, mas você pode usar o Microsoft Word, Excel, PowerPoint, pode fazer a planilha à mão. O importante é você identificar bem os riscos e analisar. Bem, primeiro eu coloco o nome do local onde eu estou realizando a análise. Vou botar aqui. Aqui vai entrar o nome do setor analisado. A data, vamos botar que eu fiz dia 11 de março. E aqui, risco identificado. Nós temos que definir se o risco é de origem química, física, biológica, ergonômica ou se é o risco de acidente. Nós identificamos e escrevemos aqui na planilha, bem simples. Agora nós temos a fonte geradora. Na fonte geradora nós vamos definir o que originou esse risco, se foi um maquinário inadequado, se foi a necessidade de utilizar um determinado equipamento ou produto, se foi a postura necessária durante as atividades laborais. Ele vai ser identificado, igualmente escrito nessa parte da tabela.
nós temos também o grau de risco. Nós vamos definir se o risco é grande, médio ou pequeno. Então é o grau de risco oferecido ao trabalhador. Aqui nós vamos relatar as possíveis consequências, o que esse agente de risco pode causar no trabalhador. Ele vai causar um desconforto, uma doença ocupacional, uma incapacidade pode ser permanente ou temporária, ou ele pode causar a morte do trabalhador. Então, essas consequências devem ser analisadas e relatadas nessa parte da tabela. Muito importante, em caso de doença ocupacional ou incapacidade, nós devemos ser bem específicos sobre qual tipo de doença ou sobre qual tipo de incapacidade que vai ser gerado, para não deixar margens para interpretações. Então, tem que ser muito bem definido, tudo bem claro. E aqui, nós vamos relacionar as medidas de prevenção para esse risco identificado. Se vão ser utilizadas medidas administrativas, se nós vamos mudar o layout do local de trabalho, se vamos mudar alguma coisa no processo produtivo, se houver algo desse nível que possa ser realizado, se nós vamos utilizar algum equipamento de proteção coletiva, que é o EPC, ou se vamos utilizar algum equipamento de proteção individual, que é o EPI. Então essas medidas também devem ser relacionadas nessa parte da tabela. E aqui, a minha preferência por utilizar o Excel é que há uma grande facilidade, tanto na organização, quanto na quantidade de riscos que eu posso analisar. Eu vou descendo aqui a barra de rolagem, e simplesmente vai aparecendo mais e mais e mais linhas que eu posso preencher nessa análise de riscos. Espero que eu nunca precise usar todas essas linhas, mas se um dia eu precisar, estão aqui à disposição. Por hoje é só, ficamos com a nossa videoaula por aqui. Eu agradeço a atenção, desejo um bom aprendizado a todos vocês. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, por favor entrar em contato comigo por esse e-mail. Quem gostou da videoaula, peço que se inscrevam nesse canal e divulguem nosso material. Se tiverem dúvidas ou sugestões de aulas, fiquem à vontade para solicitar pelo e-mail. Muito obrigado pela atenção.